Boa noite. Depois de algumas informações desencontradas, está resolvido, pelo menos por enquanto, a questão da obrigatoriedade do SPID. O acesso aos serviços consulares continuará a ser possível com os instrumentos atuais, enquanto o prazo para o uso da identidade digital ficou para mais tarde, lá pelo dia 31 de dezembro, ou inclusive quem tem já o sistema antigo poderá até durante o ano de 2024, conforme nós noticiamos ontem, inclusive em nosso site. Mas nós voltamos a debater esse tema porque o assunto envolve alguns detalhes que nem todos conhecem e quanto mais se informar, melhor. Aliás, a rede consular, suas páginas começou agora a alimentar informações sobre como obter e dar links, etc., tal, que até agora não existia isso. Conosco estão hoje aqui, nem todos os convidados da primeira vez estão conosco, o Cristiano Girardello e a Daniela Dardi, ambos de São Paulo, e o Felipe Iago, que nos fala, de novo, de Dublin, na Irlanda. E é exatamente com ele que nós vamos começar a falar, porque ele decidiu fazer uma espécie de enquete para aferir o grau de conhecimento do SPID junto à comunidade italiana e tem algumas revelações interessantes. Com você a palavra, então, Felipe. Boa noite, Peron. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Daniela. Prazer estar com vocês novamente nessa empreitada. Muito bacana a gente compartilhar, trocar informações, conhecer bem profundamente o assunto Speed, que é bem interessante, e a gente imergir de vez nesse mundo mais digital, conectado, né? Bom, a iniciativa de nós fazermos essa enquete surgiu há alguns dias atrás, algumas conversas que eu vinha tendo com os meus amigos, meus pares. Inclusive, eu quero dar aqui os meus agradecimentos ao Diego Ribon, lá de Vitória, né, minha terra natal. O Diego é um parceirão nessa empreitada aí, nas pesquisas que nós fazemos com relação a sistemas, sobre inovações, essas coisas. É uma pessoa um pesquisador nato e que está dando bastante força e gás para essas pesquisas. Bom, dá para compartilhar aqui a tela, Peron? Sim, sim. Pode, Ah, pode. deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Ok, vamos lá. Consegue ver minha tela aí? Tá abrindo. Ok. Ok? Aliás, Bom. Hum, aliás, eu vou ter que, então, pera lá, deixá-la maior. uhum. Pera lá. Contrário. Vai lá. Bom, nós temos 48 horas, um pouco mais de 48 horas de coleta de dados. Nosso espaço amostral ainda está um pouco pequeno em relação ao que a gente espera, né? Então, talvez nos próximos dias a gente vai conseguir coletar muito mais dados das pessoas. E nós utilizamos os formulários do Google, né? Quem tem aí o Gmail consegue criar esse tipo de enquete, esse tipo de pesquisa muito facilmente, é intuitivo. Em questão de 30, 40 minutos, a gente conseguiu elaborar isso aqui. Inclusive, também quero agradecer a Camila Paganini, também lá de Vitória, que deu algumas ideias, algumas sugestões de melhoria com relação ao formulário, e aqui estamos. Bom, até então, nós coletamos 231 respostas, tá? E aqui tem dados interessantes para nós analisarmos. Por exemplo, a primeira pergunta é se você possui SPID. 76% dos nossos respondentes não possuem SPID. 76,2% para ser mais exato. Então, vocês veem aí o tamanho, né, que talvez possa ter essa dificuldade de inserção no meio digital para o cidadão italiano residente no exterior, especificamente. Depois, para nós entendermos onde as pessoas estavam, porque nós não limitamos a pesquisa apenas ao Espírito Santo e Rio de Janeiro, que é
a sede consular a qual era vinculado. Nós vimos aqui que a maior parte Rio, ou Espírito Santo, né, Consulado Geral do Rio de Janeiro, foram a maior parte dos respondentes, mais de 77,5%. Depois nós tivemos aqui uma parte do Consulado Geral de São Paulo, 6,5%. De Comune italiano, algumas pessoas que ainda estão vinculadas à Comune, alguns 4, né, ou em outros consulados, um pouquinho, 2 apenas respondentes do Consulado de Recife, e 19 respondentes do Consulado de BH. Depois nós temos aqui apenas um de Porto Alegre e mais 6 do Consulado Geral de Curitiba. Bom, então a gente tem aqui uma predominância das pessoas residentes no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, ok? Das pessoas que responderam positivo, que possuem SPID, a gente tem a maior parte aqui utilizando o Post-ID como provedor da credencial. Aqui ressaltando que um usuário, uma pessoa, pode ter mais de uma credencial SPID. Eu, por exemplo, tenho o Post-ID e tenho o CIELTE. O meu amigo Diego, lá do Espírito Santo, tem Post-ID, CIELTE, Aruba, Intesa, enfim, ele tem, acho que, 6 ou 7 provedores diferentes. Nós temos aqui uma quantidade também, em segundo colocado, o CIELTE, com 12 respondentes aqui, eles estão utilizando o CIELTE. Depois alguns outros aqui, Speed Italia, Aruba, InfoCert também. Depois nós temos o TIM ID e o Namiral. Me surpreendeu um pouco o TIM ID, porque normalmente não se dá para fazer a habilitação da credencial Speed da TIM sendo residente no exterior. Normalmente para quem mora lá na Itália que consegue fazer, tá? Depois nós temos Sintesa, bem menos, Lepida, Team System ID, com apenas 2 respondentes, ok? E aqui é o dado mais interessante, talvez, para as discussões que nós estamos tendo nos últimos dias. Caso a pessoa não possua SPID, qual o motivo pelo qual ela ainda não tem? Olha só, os nossos respondentes, 30%, a maior parte aqui nesse caso, não sabe nem o que é SPID. Eles não têm conhecimento da ferramenta. Depois, 22%, eles não têm nenhum documento italiano, ou passaporte ou carta de identidade eletrônica, que possibilitaria a ele ter acesso à credencial. Depois, em terceiro lugar aqui, essa era uma pergunta fechada, era de resposta obrigatória, já possuem SPID, 20%. Depois, 17% tiveram dificuldade no processo de ativação, ou não recebeu SMS, ou foi em virtude do NFC, que nem todo telemóvel tem, videochamada ou outra qualquer. Depois, 9% não quer pagar pela ativação do serviço, lembrando que nós pagamos pela ativação porque alguém tem que certificar a nossa identidade, ou seja, uma pessoa lá no escritório na Itália, ou seja, através da videochamada. Se nós tivéssemos, por exemplo, a carta de identidade eletrônica, o Cristiano pode confirmar essa informação, tá? A gente não necessitaria de pagar pela ativação da SPID, ok? Ou eu tendo também a firma digital, também você não precisa pagar para ativação da SPID. E aqui um pouquinho apenas, apenas um que disse não tem interesse em ativar, ter uma credencial SPID, ok? Para mim, esse dado aqui é importantíssimo, porque a partir do momento que você tem uma grande quantidade de pessoas dizendo que não sabem nem o que significa, o que seria SPID, tem-se aí um grande campo para se trabalhar, de divulgação, de conscientização, de informação mesmo dos cidadãos com relação ao que ele pode possuir, o que ele precisa possuir para acessar os serviços públicos, ok? E depois aqui as melhorias que abaixo seriam mais adequadas para que o cidadão tenha SPID, garantindo assim acesso aos serviços digitais. A maior parte dos respondentes informou que a implantação da carta de identidade eletrônica seria mais adequada. Em segundo lugar, o provedor dedicado a emitir SPID para cidadãos residentes no Brasil. Foi até uma discussão que nós tivemos há cerca de 2 semanas, que seria interessante haver um provedor dedicado
a fazer a ativação da SPID para quem reside no Brasil, ou na Argentina, ou que seja, no exterior, né? No nosso caso, o Brasil. Depois, criação de balcão para emissão da SPID nos consulados, vice-consulados e nos sportelli, como, por exemplo, ocorre em alguns comuni italianos. Eu posso citar o exemplo que eu conheço em Cremona, onde se existia, não sei se ainda existe, um balcão dedicado para dar suporte na emissão da credencial SPID. E melhorias na emissão dos passaportes. Vocês lembrem bem que aqui em cima a gente tem 22% dos respondentes afirmando que não possuem um documento de identificação. E por último aqui, aceitar o passaporte brasileiro para identificação. Então, eu citei por ordem de quantidade de respostas, ou seja, o que as pessoas entendem como maior prioridade para que tenham acesso a esses serviços digitais. Tá bem? A gente vai manter ainda essa enquete por alguns dias ainda no ar, para nós buscarmos ter um espaço amostral cada vez maior, tá bem? Depois, futuramente, se tiver alguma necessidade de fazer mais pesquisas, eu acho muito interessante, porque se você tem dados na mão, se você consegue mensurar, você consegue depois tomar uma decisão, você consegue argumentar melhor no nosso caso, com a autoridade consular, para direcionar melhor os esforços. Porque não adianta a gente pensar em N coisas e tal, sendo que nada daquilo talvez faria sentido para o cidadão italiano, ou eles não enxergam como necessidade, como uma oportunidade. Então, ouvir as pessoas talvez seja mais importante. A gente consegue canalizar melhor os nossos esforços. Ok? Dúvidas? Ok, obrigado, Felipe. Como pontapé inicial, já temos uma visão bastante abrangente aí de como é que a comunidade está recebendo. A Daniela levantou a mão, mas eu acho que vamos seguir a ordem, Daniela. Você teria já. Vamos lá, tudo bem. Tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, como eu havia prometido da outra vez, eu fui colher informações Certo. junto ao provedor que eu fiz o meu SPID, que é o InfoCert. Uhum. E a resposta foi que, por enquanto, eles aceitam o passaporte brasileiro. Isso pode mudar, ele fez questão de frisar o por enquanto, mas a InfoCert aceita o passaporte brasileiro para certificar o SPID. Era o que eu havia prometido para vocês. Não sei se alguém pode tentar. As minhas colegas que não têm cidadania italiana fizeram com o passaporte brasileiro. Em que provedor, em que serviço? No InfoCert. InfoCert. Uhum. Era isso. Ok? Depois seguimos com você então. Girardello, por favor. Olá a todos, uma boa noite aí, aos colegas, ao Peron, Insieme, nossos ouvintes todos. Bom, eu me debrucei bastante sobre esse tema nos últimos dias, porque fiz simulações, estudei a matéria também, etc e tal, poder entender melhor e achar a saída, né, vamos dizer assim. E, é claro, a gente retoma sempre, eu especificamente falo muito disso, o velho, perene e pelo jeito para sempre problema dos italianos residentes do exterior, especificamente no Brasil, que é a falta de acesso à cidadania, né? Eu tenho conversado muito nos últimos meses a respeito dos valores que estão por detrás, né? Ou que, melhor dizendo, não por detrás, mas que dão fundamentos à cidadania italiana. E tem chegado à conclusão de que são três, basicamente, né? O resgate do passado, a reunião das famílias e a formação do cidadão. Então, no processo que a gente tem de resgate, no processo que a gente tem de busca do reconhecimento, né, da cidadania, fica muito claro, os dois primeiros pilares, eles ficam muito claros, né? Quer dizer, você tem que resgatar o passado, você acaba reunindo familiares até por razões pragmáticas. Mas, quando a gente fala de formar o cidadão, que é uma coisa que pedem muito a nós, mas não falam italiano,
mas não se acercam dos seus direitos e deveres, mas não conhecem a cultura e a história da Itália, etc. e tal, a gente esquece que há uma corresponsabilidade estatal, né, na míngua desse terceiro pilar, que é a formação do cidadão, tá? Quando nós não temos acesso, nem mesmo nesse caso, à identificação, tá? Estudando melhor o tema, nós nos deparamos com a ajuda, inclusive, do Felipe, que me mandou algumas referências, com o decreto presidencial 24, é ele que vai de 24 de outubro deixa eu ver o ano dele aqui, de 2014, é ele que vai instituir o sistema, né, SPID, o Sistema Público de Identidade Digital, e no artigo 7º desse decreto, onde está descrito o procedimento de identificação para a liberação ou expedição da identidade digital, não há remissão à documentação identitária, ou seja, documentos de identificação expedidos pelo Estado italiano. O artigo 7º, ele bem dizer, é dividido em duas modalidades de identificação. Tá? Uma modalidade informática de identificação, que você precisa de um documento, de fato, expedido pelo Estado italiano, porque você vai utilizar dados daquele documento para a agência, né, para o gestor de identidade confirmar com mais certeza a sua identidade, mas há a modalidade, digamos assim, de exibição do documento de identidade, que pode se dar como? Pode se dar num balcão ou pode se dar via webcam, né, onde você paga pelo tempo do operador, daquele gestor de identidade, para ele fazer uma videochamada com você e conferir a sua identidade, né, ver o seu documento e ver que você é você, né? O decreto presidencial, ele não fecha essa identificação nos documentos expedidos pelo Estado italiano. Mas quando você vai no site da Agid, que é a agência constituída na Itália para tratar dessa questão, né, é a Agência pela Itália Digital, Agid, e você clica como obter o seu SPID, a despeito do decreto não fechar essa identificação a documentos expedidos pelo Estado, quando você clica em Richiede SPID, ele vai abrir uma explicação para você sobre como ativar o seu SPID, aparece textualmente que o documento de reconhecimento da sua identidade, ele tem que ser um documento italiano, tá? Ele tem que ser um documento italiano. E isso, para nós, no Brasil, fecha o campo de documentos a serem exibidos. Por quê? Porque, como nós sabemos e já comentamos nos vídeos anteriores, nos debates anteriores, os nossos consulados não expedem a carteira de identidade eletrônica, né? A CIE ou TIE não é expedida pelos nossos consulados. Então, nós precisamos utilizar o passaporte italiano como um sucedâneo da carta do documento de identidade eletrônica. Isso tem dois problemas que são óbvios. O primeiro deles é o seguinte: passaporte é um documento portado por quem o requer, mas pertencente ao Estado emissor. Passaporte não é um documento da pessoa, ele é um documento do Estado, tá? As pessoas, às vezes, veem notícias, por exemplo, de o ministro fulano de tal mandou caçar os passaportes emitidos para ciclano, tá? A gente viu esses dias para trás mesmo uma decisão do ministro Alexandre de Moraes caçando passaporte de alguém envolvido nos atos antidemocráticos em Brasília e tal. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente percebe e fica muito claro que o passaporte não é um documento da pessoa, ele é um documento portado pela pessoa,
mas que pode ser cassado pelo Estado, porque ele é um documento do Estado. Então, transformar o passaporte nesse sucedâneo é problemático, tá? Até porque todo sujeito tem direito à identificação, à identidade, né? E esse é um desacesso para nós, cidadãos ítalo-brasileiros, tá? A segunda questão são as filas nos consulados e o velhíssimo problema de como agendar os requerimentos para expedição de passaportes, tá? Então, nós temos pelo menos esses dois problemas. Bom, como existe esse gap no decreto presidencial que trata desse procedimento de identificação, algumas, a Daniela veio confirmar isso, agências ou alguns gestores de identidade leram o decreto com a largueza que o artigo 7º tinha, permitindo para fins de identificação ou uso de documentos de identidade expedidos no estrangeiro. É o caso do InfoCheck, né, que no momento, conforme informações da agência, ainda aceita passaporte brasileiro, né? No caso, estamos falando desse público, tá? Ainda aceita passaporte brasileiro. Bom, nessa semana, depois que a embaixada, enfim, se manifestou, né, até a fortiori, na verdade, das manifestações de alguns consulados acerca da suspensão por mais um ano da entrada em vigor da obrigatoriedade do uso do SPID para acesso aos serviços da administração pública, algumas pessoas, obviamente, comentaram, então vocês vão discutir um pseudo-problema. E aí eu gostaria de deixar claro para a nossa audiência, para os nossos interlocutores, para os cidadãos, não é um pseudo-problema. Por quê? Porque as prorrogações, uma hora vão acabar. E aí nós precisamos comentar uma outra questão. O Vago fez essa enquete junto com as pessoas que ele agradeceu, lançou, e nós vimos pelos dados ali que as pessoas têm pouca informação sobre o SPID, isso ficou muito claro. E no nosso caso, aqui no Brasil, pelo menos das pessoas que participaram da enquete, 3/4 dessas pessoas não têm a identidade digital. 76% das pessoas. Acontece que há atos preparatórios para a emissão do SPID. O primeiro desses atos, e que infelizmente a enquete não tratou, você tem o Codice Fiscale, você tem a partita IVA, porque se você não tiver um vínculo com a Receita, com a Agenzia delle Entrate, você não tem condição de fazer o SPID. A AGID já enfrentou o problema dos cidadãos italianos residentes no exterior a respeito da tessera sanitária, porque os cidadãos residentes no exterior não têm a tessera sanitária. Então, o que a AGID fez? Lançou um aviso, tá? Acho que é o aviso número 17, não, aviso número 7, explicando, esse aviso número 7, ele é de 2017, explicando às agências, ou seja, aos gestores de identidade, o que fazer com os residentes no exterior, que obviamente não vão ter a tessera sanitária. Então, eles abrem espaço para que seja usado o Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale. Ou seja, o cara pede o Codice Fiscale ao consulado, o consulado não emite tessera sanitária, e não emite, às vezes, não emite nem a tesserinha, né, o cartãozinho verde, e aí eles aceitam, para esses fins, um certificado que eles imprimem, inclusive, dentro dos sistemas da Agenzia delle Entrate, e aceitam aquele certificado, desde que esse aviso vai trazer, desde que tenha o timbre, desde que tenha a assinatura, desde que tenha não sei o que, etc. e tal, válido, conforme lido por alguma dessas agências, por só 6 meses. Tá? Ou seja, de 6 em 6 meses, você teria que pedir um novo certificado de attribuzione del Codice Fiscale lá para o seu consulado, porque ele é válido por 6 meses só, conforme lido por algumas dessas agências. Então,
a prorrogação não pode nos impedir de discutir e de buscar uma solução para o problema, que é iminente, independentemente dessa nova, e que exige atos que são preparatórios e que podem demorar. Tá? Belo Horizonte expede o Códice Fiscale de um dia para o outro, não tem problema. São Paulo é mais demorado. Nesta semana eu recebi, inclusive, orientando alguém na expedição do Códice Fiscale, o retorno dessa pessoa, e o consulado respondia assim: prezada senhora, nós não vamos emitir o seu Códice Fiscale porque a senhora acabou de ser, que a pessoa contava que ela acabou de ser reconhecida cidadã, mas estava esperando as transcrições serem realizadas pelo comune competente, mas que ela já estava pedindo o Códice Fiscale para antecipar, porque ela teria interesse em fazer o expídio o mais rapidamente possível, etc. e tal, quer dizer, e o consulado respondeu que não faria essa expedição antes dela apresentar o documento, a certidão de nascimento transcrita na Itália, porque poderia haver divergência de dados entre os dados lançados pelo comune e os dados lançados pelo consulado no sistema da Agenzia della Entrata, e depois eles não conseguiriam retificar esses dados. Ou seja, uma dificuldade para as pessoas se anteciparem até na expedição do Códice Fiscale, que deve ser expedido a qualquer requerente estrangeiro ou cidadão, porque as pessoas que mantêm um relacionamento negocial, empresarial, trabalhista, previdenciário, etc. e tal, com aquele Estado, precisam ter um número de identificação junto à Receita Federal, tá? CPF não se nega, um cigarro e CPF não se nega a ninguém, tá? Vamos dizer assim, mas no caso foi negado. Então, será uma nova prática do Consulado de São Paulo? Não sabemos. Ah, não, se o cara for estrangeiro mesmo, a gente expede. Agora, se o cara falar, olha, eu estou em processo de reconhecimento de cidadania, não, então você aguarda mais um pouco, depois você me manda a sua documentação. Eu tentei comparar os dados, eu não sei se é possível haver divergência de fato, mas foi assim a resposta. Então, a gente fica também com este problema, né? É preciso prosseguir na discussão, é preciso continuar lutando, é preciso, independentemente de haver pelo menos uma agência, um gestor de identidade aceitando documentação expedida no exterior de identidade, né? No caso, passaporte brasileiro, mas é preciso prosseguir, porque no dia em que isso acontecer de fato, demore 1, 2, 3 anos, as pessoas não vão estar preparadas e vai ser trágico. Isso já foi discutido. Por quê? Porque se dependerá desta identificação para a prática de qualquer ato diante do consulado, inclusive atualização de registro civil, porque aí você vai ter que dar upload nos seus documentos, usando o SPID, no ambiente do FASTIT, né, do FASTIT, no ícone separado para isso, e aí vai ser uma tragédia. E como os consulados, o Tadoni muito bem fala e critica isso, vinculam a expedição do passaporte à atualização dos dados do AIRE e do registro civil, as pessoas simplesmente não vão conseguir expedir mais passaporte, tá? Por não ter o SPID, uma coisa chama a outra, né? Uma coisa assim, se encadeia na outra. Não vão conseguir, porque não libera o Código Fiscal, porque não sei o que, uma coisa vai encadeando na outra, quando vê, estamos engessados. Então, precisamos sim avançar nessas discussões, tá? E acharmos uma solução, de fato, para a nossa identificação aqui no exterior, tá? Que é onde nós residimos. Essa longa exposição do Girardello foi ampla e foi produtiva, muito esclarecedora. A Daniela, por favor? Se me permite, Daniela, antes só queria acrescentar uma informação aqui, quer dizer, no bojo disso que o Girardello colocou aí. Você veja só, você trouxe a tua lição de casa aí, dizendo, olha, é possível com o passaporte, etc. Eu fiquei de cobrar aquela informação da embaixada. Ontem, depois de eu ter visto já a informação nos consulados, o consulado de Curitiba já tinha colocado no ar, e eu já tinha visto lá no portal dos serviços consulares que
A novidade, na verdade, não era novidade nenhuma, nem quando nós estávamos, discutimos da primeira vez, porque isso é do decreto de mille prorrogue, do final do ano passado. E quando eu cobrei ontem da embaixada, a pessoa me responde que ainda estava buscando informação. Daí eu joguei para ele a informação que eu tinha aqui, que eu peguei no site dos serviços consulares. Então a impressão que eu fico, eu não sei, eu acho que também o pessoal ali, a burocracia está um pouco perdida no meio disso também, quer dizer, não há clareza nas coisas, tanto que nós discutimos no dia 7 de janeiro, uma coisa que já tinha sido decidida pelo parlamento no dia 29 de dezembro, no bojo daquele decretão de fim de ano, né? E, no entanto, todo mundo estava com o prazo velho. Desculpe me antecipar, mas só queria acrescentar isso, porque isso dificulta, inclusive, para a gente que trabalha com informação, poder dar uma informação mais clara para o leitor, para o cidadão, né? Vai lá, Daniela. Sempre atrasados, né, na informação. Com relação ao que o doutor falou, da emissão do Codice Fiscale, eu acho que eu tenho uma pequena explicação com relação a isso. O brasileiro registra o filho com 15 nomes, geralmente, né? Então, ele nasceu o João da Silva, esse Silva é da mãe, e Girardello, que é do pai, ok? O consulado manda essa documentação para o Comune como a criança nasceu, com o nome, o sobrenome da mãe e o do pai. Muitas vezes o Comune não leva em consideração o sobrenome materno, ou eu tenho casos também no escritório que o Comune levou em consideração o sobrenome da avó materna, que não tem nada a ver. O que acontece? Se o consulado emitiu o Codice Fiscale, como vocês sabem, o Codice Fiscale é baseado em sobrenome, ano e data de nascimento. Depois tem uma série de regras que eu não me recordo de cabeça. Dá divergência porque o João da Silva Girardello é um e o João Girardello é outro. Então, depende muito de como o Comune registra esta criatura. Talvez aí seja a resposta, porque o consulado não quis emitir antes da transcrição. Então, era só para deixar isso claro, faz sentido. Faz sentido. Eu tive problemas. Né? Dentro da minha família, eu tive problemas de divergência de sobrenome e foi emitido um Codice Fiscale que não batia. E aí é uma confusão danada. Eu, na realidade, resolvi isso indo no Ufficio Stato Civile a Roma, resolvi um pedaço, porque quem me ajudou foi um funcionário do consulado, uma funcionária, para ser mais exata, que conseguiu se empenhar, porque fica difícil deles entenderem. Então, para deixar isso claro, essa divergência do sobrenome é muito comum. Obviamente, com o Speed, essas coisas vão aflorar com mais frequência, né? Porque... Muito mais. Né? A junção de diversos documentos, de diversas fontes, tá? E porque muita gente nem nota. Quando recebe alguma informação do consulado, fala, olha, que bonitinho, colocaram meu nome diferente. Não se preocupa muito com isso, não, mas na hora de emitir o Codice Fiscale é um problema grande. E o Codice Fiscale, como o nosso CPF, é único. Hoje em dia, a criança no Brasil nasce já com o CPF, que vai levar para o resto da vida. O Codice Fiscale é exatamente igual. Tá, obrigado, Daniela. O Felipe quer falar? Corroborando com o que a Daniela disse, um caso bem prático das mulheres casadas, né? Como muitas vezes ocorre, quando se faz o registro civil italiano, não se leva em consideração o nome dela de casada.
Então, se tem o passaporte brasileiro com o sobrenome do marido e tem o passaporte italiano somente com o nome de batismo, certo? E eu não me recordo também, assim, como tinha, Daniela, mas o passaporte, o Codice Fiscale, ele leva em consideração as consoantes do seu sobrenome, as consoantes do seu nome, seu ano de nascimento e o seu local de nascimento também. Então, até mesmo nisso, é importante que você leve em consideração. Por exemplo, hoje à tarde, um membro de um Comics entrou em contato comigo informando que havia um cidadão que se interessou pela credencial Speed, só que estava tendo problema na ativação porque estava dando erro na hora que ele inseria o código fiscal dele. E ele me disse uma coisa bem interessante, que o local de nascimento dele no passaporte italiano estava diferente do local correto de nascimento dele. E é uma pessoa que talvez tenha cidadania já há muitos anos, talvez tenha já feito 2 passaportes, talvez, estou conjecturando, e nunca havia se atentado para a importância que se tem de você ter a sua informação de forma correta na sua documentação. Nome, data de nascimento, local de nascimento, tudo isso deve estar corretamente registrado para que no futuro você não tenha problemas. Por exemplo, como nós mesmos. Eu tenho uma amiga que mora lá em Colatina, no Espírito Santo, que o pai dela tinha uma letra a mais, se eu não me engano, no sobrenome. E quando ela casou, se eu não me engano, essa letra a mais desapareceu, foi suprimida. Então, já teria um problema aí entre o nascimento dela e o casamento dela, né? Que uma letra do sobrenome do pai havia desaparecido. Então, assim, são coisas, são detalhes do nosso dia a dia que a gente tem sempre que ficar atento. E a questão do speed, que é importante, que o Gerardo falou, não é uma onda passageira, é uma coisa que veio para ficar e vai ficar no nosso dia a dia. Então, a gente vai precisar, para fazer qualquer consulta ao consulado, para a gente consultar nossa esquerda na gráfica lá no site da NPR, para consultar nossas informações no INSP. Então, é de suma importância que o cidadão ele esteja imerso nesse mundo, e aí eu chamo a atenção para a importância que os comitês podem ter na difusão da informação. Os comitês conhecerem a ferramenta, saberem como se faz a ativação, para que também possa informar os cidadãos como proceder quando for necessário. Felipe, me permita acrescentar, para votar também, as propostas estão nesse sentido. Aliás, foi feito um teste na última eleição, só que nós não ficamos, tão pouca gente, eu acho que participou do teste, nós nem ficamos sabendo que resultado deu esse teste, mas Eles não divulgaram. Eles não divulgaram, né? Não divulgaram. Eu votei online. Votou no papel e no Speed também. Exatamente. Mas nenhum consulado divulgou o resultado. Mas a afluência deve ter sido baixíssima por conta que as pessoas não têm Speed. Uhum. Mas está aí, quer dizer, vamos ter que nos preparar também para isso, né? Vamos lá, o Girardello, com a palavra. Som. Perdão. Eu queria pegar um ganchinho no que a Daniela estava falando, na questão da divergência de dados, e que pode haver uma razão, né, por trás, etc e tal. E eu gostaria de dar um recadinho singelo para a nossa audiência. Não participando nunca da administração pública nenhuma, de nenhum lugar do mundo. Sabe por quê? Porque é obrigatoriedade da administração pública resolver o problema, tá? Se, por acaso, pode haver divergência de dados entre os dados informados da Agência da Entrada e os dados lançados pelo Comune, isso tem que ser resolvido através de um procedimento. Vamos dar um exemplo de um procedimento. Suponhamos que toda vez que alguém tivesse um código fiscal ativo, esse código fiscal pudesse ser informado, por exemplo, num campo próprio do FESTET, para que o Comune, na hora de escrever no AIRE, consultasse por conta própria. Opa, esse cara já tem código fiscal e vamos ver como é que está lançado lá. Tá? Então, é através da criação de procedimento que a gente vai limpando a administração pública de possíveis erros. Perdão, erros vão haver sempre na administração pública, sempre, desde sempre para sempre.
Só que a administração responsável, ela gere esses erros corrigindo através de procedimentos, tá? As suas práticas, ou seja, ela vai indo atrás de melhores práticas cada vez mais. Então, basta o problema aparecer para ter que acender uma luz e falar, opa, temos um problema aqui, esse problema vai ficar, como resolve? Vamos sentar, vamos resolver assim, então agora a rotina vai ser essa. Se tiver código fiscal e tal coisa, cria um procedimento, é assim que uma gestão responsável, que uma administração pública ciente e consciente das suas funções públicas tem que fazer. Não é empurrando para cima do cidadão os problemas que vão aparecer. Mas como pode dar divergência, nós não vamos fazer até você me apresentar a certidão de nascimento, não. E se a pessoa estiver precisando abrir uma empresa, por exemplo, ou fazer um contrato de aluguel, por exemplo, na Itália, para amanhã, e para isso ela precisa de um código fiscal, por exemplo. Então, o caminho nunca é negar o direito, é corrigir o sistema para dar acesso a direitos. É isso que a administração pública precisa fazer sempre. E a gente precisa lutar e atuar sempre nesse sentido. Obrigado, Girardello. Levantou a mão lá a Daniela, por favor. Então, doutor, não é passar pano na administração pública, mas você há de convir comigo que o comune com 1.500 habitantes, que nunca fez isso na vida, ele vai ter dificuldade, até porque a composição do nome no Brasil é grande e, como disse o Felipe, eu havia me esquecido, as mulheres casadas. Então, tem o comune lá no finzinho, no cantinho da bota, que não faz ideia por que uma criatura tem 5 nomes. Olha, eu falo porque meu filho tem 4. Para quê? Eu tenho 2 só. É inútil, né? Para que 4 nomes? Mas ok. Agora, não passar o pano seria que todos os comunes, todos os oficiais de Stato Civile assinassem o Anusca. Anusca é um site maravilhoso, maravilhoso. Se for assinado, ele fica melhor ainda, que nem todo mundo é disposto a pagar, mas ali tem todo tipo de informação. Lógico, vai do interesse do funcionário. O Estado, ele te dá o material. O funcionário que tem que ter a boa vontade de procurar a lei. Nada cai pronto, né? Não tem almoço grátis. Então, não é passar pano na administração pública, mas é considerar aquele comune muito pequeno, que não faz ideia do que seja uma cidadania. Quando você fala para um oficial de Stato Civile de um comune muito pequeno, o que é a capa 28, ele não faz ideia do que você está falando. Ele não faz ideia. Era só para deixar claro, sem querer passar o pano em nada. Aliás, eu sou aqui menos passo pano aqui, hein? Mas vamos lá. Tinha feito uma observação ali o Felipe, mas parece que ele já Anusca, né? Você estava perguntando, né, Felipe? E o Girardello, acho que pode informar sobre isso, que ele pediu para falar aí. Eu acho que tem um segredo meu que pouca pessoa conhece. Vocês sabiam que eu sou farmacêutico? Eu não sei se eu já comentei isso em alguma live, uma entrevista, assim. Além de advogado, eu sou farmacêutico. E na farmácia a gente lida muito, curioso, né? E na farmácia a gente lida muito com erro. Por quê? Porque o erro de um farmacêutico, ele pode ser fatal. Se você pesa uma coisa que era micrograma, você acha que é miligrama, você vai pesar 1000 vezes mais e vai matar a pessoa que vai tomar aquilo. Então, em farmácia, a gente aprende uma coisa que eu trouxe para a minha vida, que é o seguinte: o erro nunca está na pessoa. Então, a gente não pode pensar no oficial, não. Porque ele vai ter 1 milhão de motivos, e alguns deles justos, para poder justificar o erro dele. O erro é sempre sistemático, ele é do sistema. É a objetificação do erro. Quer dizer,
E não a subjetificação, é fulano que não presta, é aquele comune que é muito ruim. Não. O sistema. O que está errado nesse sistema? As pessoas têm o direito de tirar um códice fiscal, é ótimo, elas têm direito, sendo ou não sendo cidadãs. O que está errado no sistema? Falta um campo lá no FESTET com. Você tem códice fiscal? Sim ou não? Se sim, insira seu número. Tá? Nós temos tecnologia para a pessoa colocar o número dela do códice fiscal e, com o número, você puxar os dados que estão na agência dela entrada. E isso é feito por todos os gestores de identidade. Quando você coloca o seu número de código fiscal, já puxa suas informações. Por que o FESTET não pode ter isso? Nós não temos tecnologia para isso? Nós temos, sim, tecnologia para isso. Então, o que eu estou falando aqui não é falando do profissional, do comune que é abarrotado de trabalho, não. Eu estou falando de um pensamento holístico, sistêmico, de acesso ao cidadão. Quando a administração pensa o acesso ao cidadão, ela pensa em colocar no sistema as soluções para todos os desacessos, problemas e erros que vão aparecendo e vão continuar a aparecer ao longo do caminho. O que eu estou dizendo é que nós não podemos justificar e naturalizar o erro pela divergência, pelo erro, pela incapacidade, pelo problema, porque senão não tem solução, tá? Sistema nós temos, não tem o FESTET, tá? Então eu estou dando um exemplo totalmente da minha cabeça, que não insere um campo a mais no FESTET, tá? Você coloca lá, já emitiu o código fiscal, sim ou não? Sim, qual é o número? Tal, pronto, puxou as informações, então lá está resolvido. Quando você mandar para escrever no AIRE, o comune vai se deparar lá já com as informações que estão na agência dela entrar. É um exemplo que eu estou dando aqui totalmente imaginário, fantasioso, tá? Mas é um exemplo para poder... Eu quero que a audiência entenda isso, que erro não pode se apontar sujeito, não pode se justificar. Você tem que olhar para o sistema, visão holística. Peraí, onde é que está vindo isso? Não, se botar um sisteminha a mais aqui, resolveu. Se integrar o banco X com o banco Y, resolveu. Aí a gente resolve e vai aumentando o acesso ao cidadão, né? Girardello, obrigado. Nós registramos a presença aí, acabou de chegar o Daniel Tadoni, né? E ele já, inclusive, levantou a mão aí, que a palavra é tua, Tadoni. Bem-vindo. Olá, boa noite a todos, boa noite aí, pessoal. Desculpem por chegar só no finzinho, mas estava trabalhando. Mas estava ouvindo no trânsito uma parte aí da conversa, e por isso que eu pedi a palavra, que eu quero fazer algumas observações. Com relação à questão que a Daniela levantou, da divergência, que seria razoável o consulado esperar para emitir o código fiscal, isso fazia sentido até um determinado momento, mas é importante que a gente lembre que existe uma circular, né, que é a circular 397, 15 de maio de 2008, ou seja, uma circular, me ajudem aí na matemática, que já faz 15 anos, não é isso? Então, 2008 para 2023 são 15 anos, não é isso? Então, é uma circular que tem 15 anos, tá? E essa circular diz claramente: se il cittadino nato all'estero ha doppia cittadinanza, il cognome deve essere lasciato inalterato, salvo diversa richiesta dello stesso interessato. Então, isso já é prática comum nos municípios italianos. Pode acontecer entre os quase 8 mil municípios italianos que algum ainda retire um sobrenome materno, pode acontecer. Mas hoje isso é bem raro de acontecer. E se eu sei porque eu saí do consulado em 2013. Essa circular tinha 5 anos. Já quase não se via mais comune tirando sobrenome materno. Me apresente um caso recente, aí a gente volta a conversar. Nossa, eu tenho, lógico, eu estou na minha casa, é claro que eu não tenho aqui, mas eu tenho no escritório não só um. De transcrições recentes? Não, olha, só São Tomé, eu só acredito bem. Cara, eu te mostro, Daniel, eu te mostro. E não de qualquer maneira, supondo que sejam casos que aconteçam, eu não duvido que aconteçam, não acredito que seja em grande quantidade. De qualquer maneira, é válido o que o Girardello disse, e é exatamente assim. Se o consulado recebe uma transcrição em que foi tirado algum sobrenome, o consulado tem que retornar ao comune e dizer:
existe a circular tal de 2008, você tem que manter o sobrenome inalterado. Isso não é um problema que o cidadão tem que ser punido por uma falha do sistema da administração pública, né? Então, não tem nenhum motivo para que não possa emitir um códice fiscal, mesmo porque, ainda na eventualidade de que se mantivesse o sobrenome diferente, o códice fiscal ele pode continuar sendo aquele que foi originalmente atribuído, mesmo em constância de uma modificação de nome. Engraçado, isso não me resulta nem nos comunes e nem no INPS. O INPS não paga aposentadoria. Não, mas não é isso que você não está entendendo. Então, deixa eu Não, a attribuzione do codice fiscale é sempre feito dall'Agenzia delle Entrate. Sim, exato. Me desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou o Daniel Tadoni Neves, certo? Então, aí, daqui a alguns anos, eu resolvo que eu vou ser a Shirley, tá certo? O meu sobrenome, o meu código fiscal não vai mudar. Ele vai continuar sendo a mesma composição. Meu código fiscal não vai ter... a parte onde tem o DNL, que é do Daniel, não vai ser o SHY de Shirley. Ele não vai mudar, mesmo que eu mude de sexo. Certo? Porque o código fiscal ele permanece, mesmo em constância de uma modificação do nome. Tá? Tive um problema na minha família, Daniel. O códice fiscal não batia. Isso é uma outra coisa. Não batia por divergência de nome. Não, aí, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tive meu código fiscal atribuído em 1999. Ou seja, o meu código fiscal é bem antigo. Se eu mudar de nome agora, eu falei Shirley, mas supondo que eu resolvesse incluir um sobrenome de uma avó, como no Brasil muitas pessoas gostam de fazer. Aí eu fosse lá e que quisesse incluir Oliveri no meu sobrenome da minha avó. Aí eu vou lá e incluo Daniel Oliveri Tadoni Neves. Ou seja, teoricamente, na composição do código fiscal, ele deveria ser esse primeiro cognome a dar o código fiscal. Meu código fiscal não mudaria por causa dessa mudança de sobrenome. Meu código fiscal permaneceria inalterado. Então, o fato de haver uma correção posterior não é o que vai fazer com que o código não seja emitido. Né? Porque imagine só, eu não vou emitir porque alguma coisa pode um dia estar errada. Fora que o Felipe falou do local... Você pegou o bonde andando, então, e sentou na janelinha, só que sentou para o lado do paredão, não da paisagem. O que eu quis dizer é que o doutor falou que foi em seguida que a documentação da pessoa foi mandada para o comune. Não tinha nenhuma transcrição ainda. Eu acho que foi uma maneira do consulado se prevenir. E a minha citação foi pelo passar o pano. Não estou passando pano no... Eu entendi. Você quis encontrar uma minha mulher está me chamando. Uma atenuante, uma justificativa. Continue aí que eu já venho. Desculpe. Então damos a palavra ao Felipe, que já estava na fila. Coitado. Desculpa, Felipe. Vocês estavam discutindo, me recordei de um caso de uma pessoa, uma conhecida amiga minha, que a filha dela, ela enviou a documentação para a filha dela para o consulado, né, para fazer a atualização de status civil. O pai da menina, o marido da minha amiga, ele foi reconhecido em 2006 no comune italiano. E lá ele foi registrado não com o sobrenome materno, mas com o sobrenome paterno, né? Então, era, por exemplo, Silva, lá no comune virou Saldanha, ok? Quando foi fazer o registro da filha, que havia nascido já no Brasil em 2011, e foi enviado para o comune, eles checaram a informação do registro, né, no comune, do pai, e viram que divergia no sobrenome. O próprio comune entrou em contato com o consulado, e aí demorou acho que uns 3 meses para fazer esse entendimento. E aí, assim, eu acredito que o consulado deve ter mandado alguma informação adicional, e o registro da menina foi feito com o sobrenome do pai, como consta hoje na certidão de nascimento dela. Entendeu?
talvez tenha correlação com o que nós estamos falando, talvez sim, porque o Tadoni havia explicado sobre essa comunicação, perdão, o Dr. Girardello havia comentado sobre essa comunicação consulado comune para que sejam feitas as devidas correções em caso de divergência ou de dúvida, né? Então, eu me recordei desse caso porque foi recente, foi agora em outubro, novembro do ano passado que ocorreu. A gente vinha conversando, ela explicou sobre isso. Então, realmente, o comum, quando ela requisitou a certidão de nascimento dela transcrita, né, transcrição, o comum informou que eles identificaram a divergência no sobrenome do pai, conforme constava lá no Stato Civile italiano, e em relação à certidão de nascimento brasileira da menina. Eles haviam entrado em contato com o consulado para que o consulado dirimisse a dúvida, então era para ela aguardar. Só que demorou uns 3 meses para finalizar. Mas, enfim, resolveu. Mas eu só achei interessante, só para corroborar com o que o Dr. Gerardo Tello já havia falado, com o que a Daniela havia comentado também. Ok, eu queria só acrescentar aí um elemento na nossa conversa. Não se falou sobre a validade do SPID, né? Se isso é necessário ser renovado, você já foi falado que alguém pode ter mais do que um SPID, né? O Felipe pode continuar com a palavra, por favor. Até onde nós temos conhecimento, o pagamento que nós fazemos é para ativação da credencial SPID. Como o Dr. Gerardo Tello já havia comentado, o custo que nós temos é para uma pessoa checar a sua identidade, para verificar se você é você mesmo. Esse custo, se não me falha a memória, ele não você não tem esse custo se, por exemplo, na ativação da SPID você apresentar carta de identidade eletrônica ou fizer mediante a firma digitale, porque você já se identificou anteriormente, ok? No caso do passaporte, que é o nosso caso, né? A gente tem que fazer a ativação com alguém checando nossa identidade, por isso que a gente paga. E não precisa renovar. A partir do momento que você tem a credencial SPID, você vai ter ela ali para aquele provedor. Bom, até esse momento, até 18 de janeiro. Eu tenho, por exemplo, o Post ID já tem, vai lá, eu acho que 2 ou 3 anos, e eu não precisei pagar pela renovação. Bom, acredito que não. Mas até mesmo porque a SPID ela é gratuita. A SPID ela não é cobrada pelo Estado italiano. Uhum. Como eu informei, é cobrada apenas a ativação dela. Correto? Então, acredito que não... Espero não haver uma cobrança por renovação. Uma outra pergunta, não sei se o Dr. Girardello, que me parece estudioso da matéria, pode-se fazer mediante a certificação, assinatura eletrônica, né? Vale a certificação brasileira, por exemplo? Não, a firma digital tem que ser expedida por um dos gestores de identidade italianos. Então terá que ser paga também esta. Aí você paga a firma digital. Você tendo a firma digital, aí você pode se identificar na hora de fazer o SPID usando a firma que você já pagou por ela. Não vale um certificado digital, por exemplo, da CertiSign, por exemplo, nossa aqui? Não. Aí que vem mundial. Aquela questão, né, que a diplomacia tem que funcionar, porque quando a diplomacia funciona, essas coisas são debeladas. Né? Por exemplo, a AGID lança um aviso, número tal, 2020 e tantos, falando, olha, passando a aceitar a partir de agora, né? Mas aí isso depende de diplomacia, né, das relações diplomáticas, a gente depende de pessoas no Ministério das Relações Exteriores. Eu acho curioso isso, porque quando você olha o nome dos servidores, você vê tanto sobrenome italiano no meio desse povo, e aí a gente, voltando ao início da minha fala, a gente vê como é que esse terceiro pilar, né, da cidadania, ele é enfraquecido mesmo, né, o do cidadão, né? Porque são pessoas que poderiam estar usando as suas posições privilegiadas, né, para poder costurar coisas dos nossos interesses, do nosso interesse, do interesse da nossa comunidade, né? Inclusive nesse sentido, de ser aceito o documento de identificação brasileiro, nós conversamos isso no debate anterior, de ser aceito talvez a nossa firma digital, a nossa certificação eletrônica, né? Talvez se o sistema de identificação eletrônica do Brasil tivesse um acordo com a AGID, por exemplo, né, eles aceitarem a nossa firma, né, mas, infelizmente, ainda
Não. Então, e pela firma se paga. Você é gratuito só quando você se apresenta num balcão ou quando você possui esses documentos da tessera sanitária, a carta de identidade eletrônica e você usa, né, os códigos ou o passaporte, né, que ele também tem o chip, né? Então você usa esses códigos para poder se identificar, né? Ou apresenta, né, via webcam, né, quaisquer um deles, mas infelizmente para nós, por enquanto, eu fiz várias simulações essa semana. Eu simulei no Post ID, eu simulei no InfoChat, eu simulei no Aruba e eles inclusive me responderam porque eu tinha aberto um chamado, eu tinha até falado isso, eles falaram, não, só aceitamos, o Aruba finalizou contrário ao InfoChat, né? Não, só aceitamos e no Aruba eles colocaram uma validade para minha Speed em relação ao código fiscal que eu tinha apresentado naquela linha do que eu comentei mais cedo, hoje, na live de hoje, de que, sendo um certificado de atribuizione, da atribuizione do código fiscal, eles dão 6 meses. Então, eles me lançaram lá 6 meses para eu poder fazer, pelo menos, a ativação. Está lançado para 6 meses, ou seja, em 6 meses eu tenho que ter o passaporte italiano, ou ir à Itália e achar porque aí vem aquele outro problema, é um documento que você não consegue, ou no caso agora do TIE, né, TIE ou CIE, você não consegue expedir nem na Itália, porque você tem que fazer um agendamento no site do Ministério Interno, e esse agendamento pressupõe que você reside na Itália, porque você vai buscar ou no comune de residência, ou se escolher outro comune, com uma espécie de aprovação do comune de residência, só que eu não moro lá, eu moro aqui no Brasil, então eu não posso aproveitar nenhuma viagem que eu fizer, por exemplo, para a Itália, para poder falar, não, deixa eu agendar isso pelo Ministério Interno, dou um pulo na Itália, já espeço meu documento, volto com ele, é complicado. O Felipe, pela ordem? Eu acredito que mesmo para nós residentes no exterior não dá para fazer num comune italiano, não. Eu acho que, até mesmo pensando aqui, né, se pudesse pegar um Ryanair rapidinho e ia lá no meu comune fazer, mas eu acredito que para quem está inscrito no AIRE, felizmente tem esse bloqueio. O Daniel pode explicar melhor com relação a isso. Agora, você lembrou bem, o Gerardello, você comentou sobre a questão da emissão do Codice Fiscale inferior a 6 meses, né? Sendo que o Codice Fiscale ele é imutável, ou seja, o que o Daniel havia explanado no início da fala dele, por que a gente precisa ter ele emitido há menos de 6 meses, né? Para mim, não faz sentido, né? Mas, enfim, rules are rules. E deixa eu só responder o Felipe para evitar da audiência entender errado. Não é que o códice vale 6 meses. Essa forma de comprovação do códice é que vale 6 meses. Se você apresentar a tessera sanitária, se você apresentar a tesserina, que é o cartãozinho, aí não tem problema. Mas se você apresentar aquele papel que o... Certificado de atribuição. Isso, certificado de atribuição. Aí eles falam, não, isso aqui, então daqui a 6 meses você me apresenta outro desse. O código vai ser o mesmo, expedido para sempre mesmo. Aí você tem que apresentar um outro. Então, eu imagino, porque eles colocaram para mim 6 meses. Exatos 6 meses. Eu fiz essa simulação dia 7, no dia, inclusive, da nossa primeira ou segunda conversa. Fiz a simulação. Eles colocaram para mim 7/7/2023, escaduto o negócio lá, a decadência do meu documento. Eu teria que, no consulado, pedir um outro papel daquele e falar, olha, tá aqui o novo, tá? É o mesmo código, mas tá aqui o novo. É complicado, né? Não sei. Como diz em Portugal, seu documento caducou. Caducou. Mas, assim, se você for analisar do ponto de vista lógico, não faz sentido ter uma validade, mesmo que seja o certificado de atribuição, não foi emitido pela autoridade, né? Que foi a agência da entrada, e por que ter validade, né? Enfim, agora, você lembrou bem outra situação que eu não havia comentado também, sobre os balcões de atendimento, né? Nos balcões de atendimento também cobrando a emissão da Speed. Então, outra opção que poderia se haver para você não precisar pagar. Por exemplo, se você tiver passeio na Itália, buscar um sportello onde você possa fazer a emissão da credencial Speed. Ok, obrigado. Tadoni, com a palavra.
Então, eu, na verdade, devo pedir desculpas, porque eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, e eu acredito que eu me equivoco sobre a questão da imutabilidade de código fiscal. Tá? Então, eu vou pesquisar melhor sobre isso. Eu acho que, em alguns casos, o código muda mesmo. Não acredito que seja em casos banais, mas de sexo, etc., eu acredito que sim. Diga lá, diga lá. Por um sobrenome, muda completamente, Daniel. Eu tive esse problema e foi assim, difícil de resolver, por incrível que pareça. E com relação a isso, então, eu disse, eu achava que tinha lido em algum momento, mas fiquei com a pulga atrás da orelha, falei, eu não tenho tanta certeza assim. Aí olhei rapidamente por aqui e encontrei informações um pouco conflitantes com relação a quando mudaria ou não, e aí eu teria que estudar melhor isso, então eu retiro o que eu disse, porque não tenho certeza. De qualquer maneira, com relação à questão da transcrição, eu queria reforçar isso, que mesmo que o comune registre lá o João da Silva Girardello, registre só João Girardello, o consulado tem que dizer para ele, não, senhor comune, circolare, pode botar o da Silva aí de volta. Então, a emissão do Código Fiscal em casos como esse, não vejo por que não fazer devido ao fato de que uma hora ou outra o sobrenome vai ter que ser colocado da forma como a circular indica, que é manter inalterado de acordo com o registro de nascimento estrangeiro, né? De qualquer maneira, eu até entendo um pouco o consulado de São Paulo, nesse caso, que acho que foi de São Paulo citado, que, enfim, esperar mais um pouquinho menos, um pouquinho mais, não vai fazer muita diferença. Então, às vezes, talvez mais prudente esperar de qualquer maneira, né? Então, não é uma coisa que eu acho que seja algo gravíssimo o fato de não quererem emitir. Diga. Eu insisto nessa questão do sobrenome, porque no meu caso, foi atribuído para a pessoa um codice fiscale, que é da minha família, um codice fiscale. O sobrenome mudou, então foi atribuído, deveria ser atribuído um outro codice fiscale, o consulado me convocou, fez, não bate. A pessoa para a Agenzia delle Entrate. E deu um trabalho enorme, porque é a substituição, e aí talvez o doutor possa nos esclarecer como funciona no Brasil. Existem casos de 2 CPFs? No Brasil, não. No Brasil, o CPF é, de fato, um código raiz, realmente. Então, a pessoa pode mudar de sexo, de nome, de virar ET marciano, o que quiser. O CPF Na Itália também. Não, na Itália, a composição do Código Fiscal ela é baseada nos dados de nascimento. E são muito, muito raras, mas podem acontecer os casos de homocodia, né? Ou seja, de códigos iguais, porque a pessoa, por algum motivo, nasceu na mesma cidade, na mesma data, e tem um nome cujas consoantes dão exatamente o mesmo resultado, né? Então, poderia acontecer, sei lá, Daniel Tadoni, que nasceu no mesmo dia, na mesma cidade, etc., só que em vez de ser Daniel Tadoni, ele era Daniel Todani, entendeu? Então, as consoantes são as mesmas. Aí pode acontecer de dar o mesmo código fiscal e aí tem que se resolver mudando um dos dois. No caso do CPF brasileiro, essa possibilidade inexiste, porque a atribuição é um código só numérico, então não tem como ser igual nunca, né? Então é um pouco diferente. Na Itália é muito raro, mas acontece. Capirai, se prendiamo um Giuseppe Rossi. Sim, acontece. Por exemplo, o Giuseppe Rossi, nascido, 15 de abril de 1962 em Roma. É possível acontecer. São raros os casos, mas é possível acontecer, sem dúvida, né? Então, E não só Rossi, porque poderia ser Russi, por exemplo, com U, porque como a vogal não é levada em consideração, é mais uma possibilidade de acontecer isso, né? E o Felipe falou do local de nascimento. No caso dos nascidos do exterior, não é muito um problema, porque é o país, né? É o código do país de nascimento. Então, o fato, de repente, de a pessoa ser, Marilândia ou Polatina, porque Marilândia acho que era distrito de Polatina. Estou dando um exemplo aí do Espírito Santo, sem corrigir, isso é verdade. Entendeu? Então, acontece, ou a pessoa nasceu em Osasco em 1950
e aí está no registro que é nascido em São Paulo, no outro que é nascido em Osasco, etc. Isso para o Código Fiscal não faz diferença, porque o que é levado em consideração é o país, né? Acho que você nem põe o país, você põe estado éstero, você põe lá na ficha. Aí vem um Z no código. Acho que é até exterior, né, geral. Então, até mais geral ainda do que isso. Mas, de qualquer maneira, vocês vejam só, né, eu peguei aí, justamente como a Daniela disse, o bonde andando, eu sei que o Peron também falou do decreto, né, ou seja, a gente acabou discutindo sobre uma coisa que já estava incluída num decreto que ninguém ficou sabendo direito. Nem mesmo os consulados souberam a tempo da história da prorrogação, né, e prorrogaram por mais um ano, mais ou menos, foi um ano exato da prorrogação? Sim. E vão prorrogar de novo, eu já falei, né? Até a próxima prorrogação, porque isso não vai... Nessa inércia, isso vai ser prorrogado ano a ano. Veja bem, nós estamos aí, meus amigos, com 1 hora e pouco já de conversa. Eu proporia nós fazer uma rodada final ali. Informação é cidadania, e nós vamos voltar aí, discutir esses e outros temas. O Tadoni lá do Recife, o de São Paulo, Minas, da Irlanda, ou seja, de onde for, nós vamos continuar discutindo a questão consular, os serviços consulares, inclusive todos esses pequenos detalhes aí, que é isso que deixa o cidadão muitas vezes inseguro. Eu hoje tive problemas aí, o cara disse, para passar um Pix, nós temos gente que não consegue ainda dominar a tecnologia de passar um Pix, que é uma coisa simplérrima. Agora nós estamos falando aqui, de ter carteira eletrônica, de saúde, tem todo esse problema geográfico, etc e tal. Quer dizer, não é fácil nós chegarmos lá. Eu proporia isso, então, nós fazermos uma rodada aí final, podíamos começar ali com quem começou foi o Felipe. Damos para o Felipe aí a primeira conversa. Obrigado. É importante mesmo que esse assunto esteja debatido. Eu acredito que, como os dados que nós coletamos já explicam, né, há uma necessidade muito grande de informação para a população. Daí, ressaltando novamente a importância da disseminação através dos comitês, de associações e dos canais de comunicação que nós temos hoje com cidadãos. As pessoas têm que entender o que tem à disposição delas para que elas realmente exerçam sua cidadania. É importante ainda ressaltar, naquela primeira discussão que nós tivemos, que nós explicamos que a SPID faz parte de um ecossistema maior, que é nível União Europeia, que é o EIDAS, ou EIDAS em português, que seja, que no futuro, se eu não me engano, o prazo 2025 vai se transformar numa carteira digital, e lá vão conter seus documentos de identificação, códice fiscale, você vai ter sua carta de identidade, entre outras, como, por exemplo, já temos na iniciativa do Brasil, que agora, com a emissão da carteira de identidade unificada com o CPF, quem já tenha o GovBR também vai ter a carteira de identidade digital, não é isso? Ou a carteira de habilitação, dentre outros. Então é importante que talvez lá no futuro isso seja de suma importância para nós nos identificarmos perante a autoridade consular. E aí a gente tem esse gap que nós precisamos vencer com a comunidade. O Dr. Gerardello explicou muito bem sobre você ter que emitir um documento de viagem, que na verdade é de propriedade do Estado e não seu, para fazer credencial, para você ter uma identificação digital perante o Estado, né, por si só. E aí incorre em um custo, incorre em tempo também, além da necessidade da emissão do Código Fiscal. Acredito que essas barreiras elas podem ir sendo vencidas passo a passo. É importante continuar mesmo, mantendo essa bola em cima, no alto mesmo, não deixar cair, não. A gente continuar prosseguindo, disseminando, que com certeza o cenário pode melhorar. Obrigado. Ok, obrigado.
A Daniela, vamos seguir a mesma ordem de entrada. Vamos lá. Daniela. Sou eu. Nada, o papo é sempre muito proveitoso, a gente descobre coisas que, entre nós mesmos, como ninguém conversou antes, a gente acaba se atualizando. Eu, sinceramente, fico triste que esse prazo tenha sido prorrogado. Eu acho que a hora que a coisa fechar, falar, ó, a partir de amanhã, ou você tem speed, ou não se faz mais nada. Eu acho que todo mundo vai se mexer. Tanto os consulados, quanto nós, que temos interesse. Eu acho que a hora que a coisa aperta, porque o brasileiro ele vai comprar o presente do Natal no dia 24, né? Fala sério. A hora que a coisa fechar, eu acho que todo mundo vai atrás e com um monte de dificuldade. Mas a gente vai acabar resolvendo. Porque o brasileiro também não perde a vontade à toa. Ele vai atrás, ele corre, ele vai à luta. Então, acho que eu fico chateada que tenha sido prorrogado. Eu acho que um ponto final nisso, todo mundo iria se mexer. E eu sou da turma do se mexe, ficar parado não te leva a lugar nenhum. Mas acho válido todo esse nosso papo e estou à disposição para uma próxima. E agradeço quem, dessa vez eu não pude ler os comentários, mas se tiver algum que não foi legal, a gente agradece do mesmo jeito. Ok, a deficiência técnica nos levou a isso, mas nós vamos subir o vídeo também no YouTube. Estamos transmitindo no Twitter, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, 2 canais no Facebook. Mas tudo bem, falhou hoje o Twitter, o YouTube, que era o principal. Ok, a falha é da técnica aqui, da minha equipe. Olha, eu Ok. estava vendo no YouTube, então... Mentira! Sim, eu estava vendo, quando eu vim dirigindo, eu estava no YouTube. Estava no YouTube? Só você? Então está sendo transmitido Sim, também eu no e mais YouTube, eu 7 não pessoas. consegui ver. Tá tudo bem, menos mal. Vamos lá, ô, Girardello, você então. Cidadão, prorrogados, mas não descansados, tá? Direito se luta por ele. Não vamos descansar porque prorrogou, não. Porque nós vamos ter aí um ano, na verdade, parece que para ativar a mesa, seria acho que 29 de março, colocaram algo desse tipo. Ou 30 de março, Não, um pouquinho mais de um ano. 31 de dezembro. Essa é a data. 31 de Que está dezembro. no 31 de dezembro de 2023. Para quem quem já tem o sistema antigo, isto é, tem a senha, é 31 de dezembro de 2024. Até lá pode usar a senha antiga. Os novos no fim do ano. Vamos utilizar esse prazo para ir atrás, por exemplo, de diagnóstico. Eu sei que é tão difícil fazer diagnóstico junto aos nossos consulados aqui, mas seria uma coisa tão interessante essa iniciativa que o Felipe Wag teve, de fazer uma enquete, etc. e tal. Imagine se nós tivéssemos direito a sentar com o cônsul e falar, doutor, vamos levantar aqui quantos % tem código fiscal, vamos fazer um mutirão de código fiscal, porque, em tese, nós temos um ano só para esse povo todo estar com o código fiscal e poder requerer qualquer coisa diante da... Então, por isso que, mesmo diante da prorrogação, não vamos descansar, gente, vamos atrás, especialmente as nossas entidades aí, né, os CONTRAS, CGIE, etc. e tal, tem esse espaço, né, e essa função, inclusive, né, de representação da nossa comunidade diante das autoridades públicas, vamos atrás de diagnóstico. E, às vezes, até dar esse diagnóstico para os próprios consulados. Falar, olha, vai começar, prorrogaram, mas vai começar, e temos aqui 10% das pessoas com código fiscal, por exemplo. Precisamos fazer um mutirão disso, informar nos sites, nos canais dos consulados, para as pessoas procurarem, etc. e tal, o FIT é competente para tirar, né? Então, não vamos pensar nessa prorrogação como sendo um ufa, graças a Deus. Não. Precisamos manter, o Felipe falou isso, a bola alta, no alto, e
talvez usar esse tempo que nós temos para diagnosticar melhor a situação, tá? Então, dessa forma privada, tímida, como nós fizemos aqui, o Felipe, a iniciativa dele fez, mas de forma oficial, realmente, saber quais são esses dados, se é possível, né? Aí talvez o Tadoni, na fala dele, contemple isso, mas eu acho que os nossos órgãos de representação têm direito, né, a ter acesso a essas informações, né? Um beijo para todos, um abraço para a nossa audiência aí. E uma última palavra, Daniela, passar pano não é você, nós cidadãos, tá? Nós cidadãos, não vamos passar pano para a administração nunca. A administração sempre é culpada e ponto final. A gente tem que partir desse pressuposto. É que assim, não adianta essa luta, passar pano, para mim é acobertar. Mas bater de frente também não nos leva a nada. E a luta, sim. E a luta sempre. Mas bater de frente é uma questão de idade, gente. É por isso. Ok, concluiu, Giardello? Por favor. Agora, então, o Tadoni. Então, eu vou divergir dos três, porque eu acho que essa história do Speed, nós vamos falar de prorrogações, e nós vamos estar aqui, eu vou fazer 50 anos, nós vamos estar falando do Speed, faltam 6, viu? 6 anos para fazer, vocês anotem aí. Sabe por quê? Porque não tem condições nenhuma, a não ser que mudem completamente da visão generalizada disso. Ou seja, não é só, eu vou passar a aceitar o certificado em vez de só 6 meses, que é um absurdo que eu aprendi agora, vou aceitar 1 ano. Por exemplo, eu fiz o código fiscal da minha mulher e da minha filha. Já passaram 6 meses. Aí o que? Eles vão me obrigar eu ir ao consulado de novo a tirar um outro certificado, porque só vale 6 meses. Então, o meu terceirino de 99 é ok, só porque é um pedaço de plástico. São coisas insanas, né? Totais. E como é que você... A Daniela disse, eu acho que preferia que não tivessem prorrogado, porque isso forçaria... Eu entendo isso, mas é que eu acho algo tão complexo de resolver que não forçaria. Seria simplesmente... Seria letra morta, porque não tem como fazer. Você tem uma população... Por exemplo, o que a gente poderia pedir para saber, isso é uma coisa até que talvez nós do TGE poderíamos pedir e tal, ideias, não faltam, mas por exemplo, no Brasil nós temos hoje mais ou menos 700 mil cidadãos italianos, entre maiores e menores de idade. Quantos têm passaportes válidos? Isso é uma coisa que não é complicado de saber. É uma coisa possível de saber, porque todos os passaportes têm lá no sistema dos consulados e tem a data de emissão do passaporte. Então, quantos têm passaporte válido? Metade? Eu acho que não, eu acho que menos. Na metade tem passaporte válido. Então, ou seja, os consulados estão, em 1 ano, vão emitir 300 mil passaportes? Depois, não falo nem em passaporte, eu desafio. Quantos cidadãos italianos desses 700 mil têm código fiscal atribuído e registrado na agência de entrada? Metade? Não. 1/4? O consulado vai emitir em 1 ano 500 mil códigos fiscais? Percebem o buraco que é muito, muito, muito mais embaixo? Não tem a menor condição nem de emitir 500 mil códigos fiscais, nem de fazer o rilascio de... Vamos ser bonzinho, tem 500 mil cidadãos com passaporte, faltam 200 mil. Não, os consulados não vão emitir 200 mil passaportes. Como é que a pessoa faz o SPID? E depois vocês estão me dizendo... Quer dizer, estão me dizendo, não, disse que o SPID tem validade? Sim ou não, Felipe? Ou não tem validade? Ele vale para sempre? Você fez uma vez, ele vale para sempre. Não vai precisar nunca mais mudar. Até agora, sim. Eu tenho o Post ID, como eu informei, né? Já acho que tem 3 anos e perdeu não. Então, eu estou perguntando porque ontem eu tive que refazer meu certificado digital brasileiro, que todo ano tem que pagar. Vai lá, certificado A1, paga. Certificado A1, paga. Aí você tem 3 empresas, 3 certificados. Aí a tua pessoa física é 4. E você vai lá e paga mais o negócio. Mas tudo bem.
Eu, por exemplo, não fiz o Código Fiscal, tentei logo que não fiz o SPID, tentei logo que ele foi a tentativa de implantar, nunca recebi em duas operadoras, tentei de tudo, nunca recebi o SMS, nunca fiz o Código Fiscal. Aí eu pensei, talvez eu vá, né, que quando o TGE for chamado para Roma, sabe-se lá quando, que fomos eleitos em abril, nós estamos indo para fevereiro e nada, né? E quando for para fazer, eu pensei, vou fazer lá na agência Teleposta, vou fazer o código, o SPID lá, faz um agendamento, mas aí dizem que você precisa apresentar a testeira sanitária, senão eles não fazem. Aí já não tem, entendeu? Então, assim, cada hora é uma coisa que você vê que você não consegue ir para frente. Vocês acham mesmo que em um ano, vejam só a quantidade de situações. E nós estamos falando de nós aqui, que temos as nossas dificuldades, pessoas interessadas, que entendem a língua italiana. Como é que vocês acham que uma pessoa que está lá em Piracicaba, que está lá em Chapecó, que está lá em Linhares, que não tem nenhuma domestiqueza com essas coisas, como é que ele vai fazer Código Fiscal para ter acesso a um simples serviço de registrar um filho ou registrar um óbito do pai e da mãe? Ou seja, não é viável imaginar que esse sistema vai funcionar desse jeito, que a pessoa só vai poder ter acesso ao consulado mediante o SPID. Vocês acham mesmo que isso é viável? Dado toda essa situação que nós estamos falando, não há a menor possibilidade. Ou seja, pode ser até que exijam, mas o consulado vai ter que abrir uma outra possibilidade da pessoa fazer de outro jeito. E outra coisa, eu questiono a legalidade disso. Por que eu, como cidadão, se eu não vou viajar, por que eu tenho que gastar um valor importante, que é um valor... Quanto é o passaporte hoje no Brasil permitido, Daniela? Você que é mais antenada do que eu. Italiano? Quanto está em reais? R$800. Em torno de Contra 250 do brasileiro, mas aí entra aquela questão. O InfoCert falou que, por enquanto, pode se fazer com brasileiro. Seria alguém tentar, gente. Eu não posso tentar porque eu já tenho. Tudo bem, mas mesmo assim, ou seja, eu digo o seguinte, eu sou cidadão italiano, me orgulho muito de cidadão, mas não vou viajar. Porque eu poderia ter um problema de saúde, não poder viajar, ou seja, eu tenho um problema de saúde, eu não posso viajar para o exterior. Entendeu? Não deixo de ser italiano por isso. O cara tá lá, sei lá, em Serafina Correia, fala italiano o dia inteiro e ele tem um problema de saúde, ele não vai viajar nunca na vida dele para fora. Por que ele tem que ter um passaporte para fazer uma coisa de acesso a serviços do cidadão? Não pode, isso não pode ser legal, gente. Não é possível que isso seja obrigatório para um cidadão numa situação como essa. Por que ele tem... Aí, no caso, tanto o brasileiro quanto o italiano, né? Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Ou seja, eu sou um cidadão italiano, eu moro lá, eu não vou viajar. Ou seja, além do custo que eu tenho para fazer o SPID, eu vou ter que fazer um documento do qual eu não preciso. Não vai usar. Ou seja, isso que às vezes o que me mata é que no Brasil, pelo menos, eu percebo que certas coisas, o Ministério Público ou associações de advogados, e o Girardello já conversamos sobre isso, na Itália ninguém se mexe para fazer alguma coisa contra essas coisas, não é possível. Tadoni, mas me permita... Tadoni, me permita só colocar mais uma brasinha nessa fogueira aí. E o voto, como fica daí? Então, a questão do voto eu também nem sei como é que vai. Pois é, mas se vir, como está se configurando aí, quer dizer, há iniciativas nesse sentido. Quer dizer, para você votar, você votaria eletronicamente com o SPID, né? Então, isso adicionaria justamente brasa nessa coisa. Porque é o seguinte, alguém tem que dizer, mas espera lá, ou seja, o Estado está me impondo uma credencial de acesso para coisas da minha vida civil, dos meus direitos fundamentais, e ele não me proporciona que eu faça isso de uma forma no limite do razoável. Ou seja, eu vou ter que... Para mim, tudo bem, eu sou uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, possibilidades financeiras, eu posso fazer até um passaporte para deixar na gaveta, mas não é assim para todo mundo. A gente não pode imaginar que a população italiana no Brasil é de pessoas que têm dinheiro sobrando para tudo. Ou seja, para pagar R$800 no passaporte italiano,
para depois ficar lutando por um certificado de códice fiscal, depois pagar um provedor privado para identificá-lo perante o Estado. Ou seja, isso tudo tem todos os ingredientes de algo que é ilegal. Ou eu estou sonhando? Não é possível. Ou seja, e fica nesse lero-lero de prorroga, e é mais um ano que vai prorrogar, e pode apostar que vai prorrogar outra vez, enquanto isso não... alguém perceber que isso não é viável. Ou seja, não é possível. Não tem condições de ser assim, dessa forma. Né? Então, assim, eu deixo aqui, mais uma vez, uma posição do brontolô, né? Porque não é possível, é um troço que não tem sentido isso tudo. Da forma como está, não tem sentido. Ou seja, eu, por exemplo, estou falando, eu vou ter a graça de poder estar na Itália, vou lá na Itália tentar resolver, já que é a questão do SMS, aí eu chego lá, tem um outro problema que é intransponível para mim. Ou seja, eu não posso fazer de novo o código fiscal, né? Eu vou verificar, ainda vou tentar, eu vou, indo a Roma, eu vou tentar agendar e vou ser testemunha da tentativa. Vou lá tentar fazer. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu vou tentar. Mas veja, quais cidadãos têm essa possibilidade? De ir até a Itália e depois de, eventualmente, surgindo um problema, poder se comunicar com fluência com a pessoa para resolver e entender o problema que está acontecendo. Então, assim, pessoal, dada as exigências, código fiscal, passaporte, pagamento, identificação por videochamada, SMS, como é que fala? Autenticação de 2, 3 etapas. Eu não sei, eu vejo algo que é inviável em médio prazo. Não estou falando nem em curto prazo, eu estou falando em médio prazo, que é inviável. Bem, chegamos ao final de mais uma Chiacchiera. Né, a utilidade dessas conversas, obviamente, não é só jogar conversa fora, né? Como a palavra pode sugerir. Na verdade, é para que a gente vá formando os nossos conceitos, nos informando, né? Veja aí, nós estamos com duas posições aí. Uma que nos pedem o apelo para que façam o quanto antes para não chegar no fim do prazo e tá todo mundo atropelado pelo tempo. E a posição do Tadone aí que aposta todas as fichas na inviabilidade da coisa. De qualquer forma, a Insieme vai continuar discutindo, debatendo isso, agradece o público, agradece os nossos convidados, né? E vamos adiante, né? Uma boa noite, obrigado a todos. Boa noite.